Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável as mais diferentes e infinitas possibilidades de soluções e negócios, além de acelerar o desenvolvimento digital do país. A projeção é de que o 5G será a geração de telefonia celular com crescimento mais rápido na história, trazendo inúmeros benefícios para as pessoas, enormes ganhos de produtividade por meio da automação de processos e, claro, a expansão da internet das coisas. Mesmo sendo o setor de infraestrutura que mais investe no país, vários desafios precisarão ser superados para que tudo isso se torne possível. É necessário ter regras claras que privilegiem a expansão das áreas de cobertura, serviços e o atendimento da população. Para a implementação do 5G, será necessário um número de 5 a 10 vezes maior de antenas que as tecnologias anteriores. O problema é que existem leis municipais que dificultam a instalação de infraestrutura e tornam o processo extremamente demorado. É preciso evoluir na modernização da legislação municipal. Além disso, a carga tributária também precisa passar por uma reforma ampla para que esteja mais em linha com a importância das telecomunicações para o país. O caminho não será fácil, mas é preciso que exista um trabalho em equipe para que juntos possamos concretizar mais essa etapa de desenvolvimento e conectividade do Brasil. O 5G é a nova conexão do Brasil com o futuro. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de debates do painel Telebrasil 2021. Eu sou Adriana Sarquis, gerente de regulação da Conexis, e esse nosso webinar vai falar sobre Open RAN, os desafios e oportunidades. Quando a gente fala de Open RAN, a gente fala de um novo modelo de redes de acesso, novas tecnologias e novas expectativas para o setor, envolvendo prestadores de telecomunicação, fornecedores, reguladores e governo. Então, para falar sobre esse tema, temos uma mesa aqui com ilustres convidados para trazer a visão de diferentes players desse mercado. Eu queria agradecer a presença e dar as boas-vindas ao André Sarcinelli, CTO da Claro. Seja bem-vindo, André, muito obrigada. O Átila Xavier, diretor de Arquitetura, Inovação e Tecnologia da TIM. O Francisco Soares, vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm para a América Latina. E o Rubens Souza, coordenador de P&D do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje. É um prazer dividir a tela com vocês e falar de um tema tão esperado para o setor e um tema tão promissor e com grandes desafios aqui que vamos tratar nesse webinar hoje. Bom, para começar, acho que gostaria de convidar cada um dos nossos participantes para expor um pouco o seu ponto de vista sobre o tema, né? Aproveitar que temos aqui operadores, fabricantes e governo. Então, eu queria começar convidando o André Sarcinelli, da Claro, para falar um pouquinho de como a operadora tem visto essa nova tecnologia e o que vocês esperam do Open RAN daqui para frente. Muito obrigada, André, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos colegas Francisco, Átila e Rubens, que também estão participando desse painel. Espero que seja um painel bastante interativo e que a gente possa esclarecer vários temas a respeito desse assunto que já vem sendo debatido há bastante tempo. Na verdade, desde a tecnologia 4G, né, que esse assunto vem sendo discutido, e quando a gente fala de open source, vem sendo debatido há talvez há décadas atrás, né, em como ter
essa desagregação entre provedores de software e de hardware, né, num ambiente mais aberto. Bom, eu não trouxe nenhum slide, eu vou tentar ser bastante sucinto e salvar tempo para o debate, que eu acho que é aí que está, né, a riqueza do painel. Mas, para contextualizar um pouco o tema, e eu costumo em operadora, a gente sempre tem um problema para resolver. A gente não quer inovar, fazer tecnologia, desenvolver ecossistema de fornecedores se isso não vai mudar algo, né? Só vai trazer complexidade, mas não vai trazer algo que agregue valor para o acionista e agregue valor para os nossos clientes. Então, o problema que é comum e todos sofrem com isso na indústria, das telcos, né, em si, é a busca constante de soluções, sejam serviços, seja equipamentos, seja software, hardware, não importa, que possam reduzir o nosso custo de investimento, que possam reduzir o nosso custo operacional. E o Open RAN, ele vem com uma proposta muito forte em cima disso. Ele vem com uma proposta de redução de total cost of ownership, né? E aí sim, ele vem trazendo inovação, trazendo um ecossistema de fornecedores muito maior do que os tradicionais que nós temos hoje na indústria de Radio Access Network, né, das antenas, dos rádios que ficam nas torres, que todo mundo conhece. Hoje você compra de um único fornecedor uma solução fim a fim daquele sistema. O rádio e a unidade controladora são hoje ou da Ericsson, ou da Nokia, ou da Huawei, que são os três grandes fabricantes, desenvolvedores desse ecossistema. O Open RAN vem com uma proposta da gente desagregar a unidade de rádio da unidade de controle, desagregar um pouco mais a unidade de controle, né, em unidade distribuída e centralizada, né, e através dessa desagregação você ter oportunidade e essa flexibilidade de você trazer novos participantes desse ambiente. Eles podem ser empresas que têm um background muito forte em rádio e não tiveram oportunidade de inovar e participar no segmento de radiobases, porque eles eram muito bons em rádio, mas não eram muito bons nas outras peças que compõem esse quebra-cabeça da radiobase, com o resto do ecossistema. Tem outros que são muito bons em software, mas não têm hoje expertise de rádio, e assim por diante. Então, essa promessa do Open RAN, eu falo promessa, e é mais uma provocação para os meus colegas, alguns que estão participando, que podem falar que não é uma promessa, é uma realidade, mas quando eu falo promessa é porque ainda a gente não tem escala, a gente não tem ainda os custos reais computados, que são savings, que de fato as operadoras que vêm empregando, elas declaram como sendo real, um saving real, e não uma conta de chegada, né? Tem uma série de outros temas que eu vou colocar aqui na mesa, que fica aí uma provocação para os colegas que já quiserem, né, que tiverem interesse de endereçá-los, acho que é uma boa oportunidade. Mas toda essa questão de maior competitividade, maior flexibilização, mais inovação, mais fornecedores, tende a ter uma redução de preços. E essa redução de preços, no que as operadoras compram, ela pode ser tanto no segmento tradicional. Acredito que as empresas que fornecem radiobase, que não estarão no Open RAN, ou não serão competitivas no Open RAN, elas vão tentar ser competitivas no modelo tradicional, né? E aí a briga não é só Open RAN dentro de Open RAN, mas é em tudo. É Open RAN com tradicionais com Open RAN e assim por diante. E dentro do Open RAN existe uma gama muito grande desses fornecedores, né, que vão atuar nisso. Agora, eu costumo chamar as dores, né? Quais são as dores do Open RAN? Aquilo que hoje está no meu radar, que está na nossa agenda de laboratório de testes, nas discussões com os nossos parceiros. Quais são as coisas que a gente quer entender de fato e não quer sofrer em produção, num ambiente de produção? A primeira coisa é que não é só custo, a gente busca performance, né? A gente não está disposto a reduzir custo a qualquer
custo do cliente. Então, nós queremos mudar, mas queremos mudar com performance. Então, no mínimo, para a gente ter uma régua, não pode piorar o que a gente tem. É dali para melhor. Então, quando eu falo performance, os equipamentos, o software, a solução em si tem que ser robusta o suficiente para conseguir ter os serviços que nós temos hoje, sejam eles de voz sobre LTE, questão de gerência de capacidade, throughput. Tem uma questão importante no Open RAN, que é o que eles chamam de RIC, que é o coração, né? Ele talvez seja o papel mais importante da solução. E aí, provavelmente, uns colegas podem comentar um pouco mais sobre esse papel do RIC, senão eu volto e falo o porquê que ele é tão relevante no contexto. Nós queremos rádios que tenham Massive MIMO 64, né? Então, a gente quer escala, a gente quer usar o Open RAN em áreas dense urban, suburban, rural, IoT, enterprise, estradas. Então, precisamos entender onde o Open RAN se encaixa e talvez não tenha problema nenhum ele começar o início da sua jornada se encaixando em ambientes muito específicos, de pouca volumetria, de pouca demanda de tráfego, né, que é onde talvez ele tenha o maior ganho de custo, onde ele entra exatamente no fit, no tamanho correto daquela necessidade, não é uma bala de canhão para matar uma formiga. E aí ele vai escalando com o tempo, com a evolução tecnológica, com o desenvolvimento de parcerias e tudo mais. Tem um ponto importantíssimo, que é o consumo de energia. Eu já vi pesquisas e relatórios da própria Rakuten, que é uma empresa que começou essa jornada muito antes da gente pensar em Open RAN aqui no Brasil. A gente tem relatos que o consumo de energia elétrica no site aumentou de 3 a 4 vezes do que seria o tradicional. Bom, para um país que está sofrendo com energia elétrica, esse é um tema super relevante. Não dá para ter um produto que tem 3 ou 4 vezes mais custo, se a proposta é reduzir custo em energia elétrica. Então, não sei como é que isso está sendo trabalhado, acho que é um ponto que está sendo trabalhado, mas quando será resolvido, a gente tem que esperar e acompanhar. Coexistência, se fala muito de Open RAN em Greenfield, mas o trabalho que as operadoras tradicionais, que têm um legado, que por incrível que pareça aqui no Brasil, a gente ainda tem 2G, a gente tem 3G, nós temos o 4G, temos o 4.5G, temos o 5G com DSS, vamos ter o 5G standalone, e o Open RAN precisa falar com tudo isso. Se eu fosse uma operadora Greenfield, não tem problema nenhum eu começar com isso. Mas eu não tenho. Eu tenho milhares de torres e radiobases e clientes que estão trafegando e eu preciso que essa coisa tenha interoperabilidade com o meu legado, o máximo possível. Talvez não no início, talvez não numa solução de agrobusiness, talvez não numa solução de enterprise, mas quando eu for usar numa região urbana já coberta, eu preciso entender qual é o papel de interoperabilidade que o Open RAN tem com o meu legado. Tem um desafio enorme, uma dor que eu acho que a gente vai sentir, que o ecossistema sente, mas não fala. É o alinhamento de P&D, né, do roadmap. Assim, super complexo, e a gente vê isso, quem está na operadora, eu tive a oportunidade de já trabalhar do outro lado, mas hoje na operadora eu vejo isso muito, muito forte, inclusive as empresas que fornecem equipamento de rádio, que não são open, elas têm dificuldade de acompanhar o roadmap da evolução tecnológica. Fico imaginando que o desafio de quem faz o software, quem integra, quem faz o rádio, quem faz o CU, quem faz o DU, esse pessoal todo tem que acompanhar a evolução. Não adianta ter um rádio evoluído se o resto do ecossistema não está evoluído. E aí vale aquela máxima, né, que o elo fraco da corrente transforma a corrente inteira como um problema. Então, P&D, para mim, é importantíssimo. Comprovação de cybersecurity, a gente já falou isso em alguns fóruns, quem participou. Eu não vi ainda um processo, uma certificação atestando. E aí, não estou falando de questões geopolíticas, estou falando simplesmente de questões de segurança, né? Toda arquitetura aberta, ela tem N coisas bacanas, mas ela também traz algumas vulnerabilidades que têm que ser abordadas e discutidas e resolvidas.
Integração de sistemas atuais. Então, assim, hoje eu tenho todo o sistema, eu, quando não sou um Greenfield, eu tenho todo o sistema de gestão e operação da minha rede, KPIs, KQIs, meu OSS, tráfego, tudo isso está funcionando perfeitamente. Toda vez que eu coloco uma radiobase nova, não me traz problema. O OpenRAN tem que interoperar com isso aqui. Se eu fosse uma operação Greenfield começando agora, eu começaria certo. Mas eu já tenho esse investimento feito. Então, esse é um ponto importante. Finalizando, um integrante novo nesse ecossistema que hoje nós não temos, que é um integrador. Né? Nós precisamos de um agente novo, que é integrar essas peças todas, uma pessoa que conheça desse quebra-cabeça e que fale com todo mundo, integre, ou a operadora tem que se tornar integradora. Né? Tem algumas operadoras que já têm isso desenvolvido dentro de casa, por outras questões, e elas vão reusar isso para o OpenRAN. Tem operadoras que nunca desenvolveram isso, nunca sentiram a necessidade, contratam do mercado, e vão ter que contratar do mercado ou desenvolver. Então, acho que um papel importante aqui que a gente tem que entender, e eu participei de algumas conversas com fornecedores, existe um mito que a gente vai sair do lock-in, do vendor lock-in. Isso é uma das maiores máximas que tem do OpenRAN. E aqui vale uma provocação. Eu tive muitas reuniões com muitos fornecedores que prometem sair do vendor lock-in, mas ele já vem com um parceiro já carimbado, fazendo um vendor lock-in em vez de 1 para 2. Então, a gente vai sair do vendor lock-in de 1, e vai ter 2 vendor lock-ins na mesma solução. Eu só vou... o meu fornecedor de rádio, ele fala com todo mundo, mas ele fala melhor com esse cara, ele interopera melhor com esse cara. Então, a gente tem que entender, de fato, esse alinhamento do roadmap, para a gente não cair no problema de, bom, hoje eu tenho um vendor lock-in. Amanhã, eu não posso ter vendor lock-in. E pior ainda, de 1 para 2. Então, eu passo a palavra para você, Adriana, obrigado pelo tempo. Não fiz uma apresentação, mas aqui eu botei uma série de perguntas. Talvez a gente leve aqui umas 4 horas para debater todas elas, mas fica aí uma dica para próximos eventos, próximas perguntas, que a gente possa entrar em mais detalhes, se for possível. Obrigado. Obrigada, André. Sem dúvida, não fez falta nenhum tipo de slide, porque realmente aqui você trouxe as oportunidades, vários desafios, e vamos incluir aqui no tópico do nosso webinar também o alinhamento de expectativas, né? Então, o que os diferentes lados pensam e esperam disso tudo. Muito obrigada pelos seus pontos, acho que trouxe bastante insumo para o debate. Queria aproveitar aqui a visão das operadoras e convidar o Átila para colocar um pouquinho também do que a TIM tem visto em relação ao OpenRAN, como é que a operadora tem se preparado para esse momento. Obrigada, Átila, deixo a palavra com você. Ok, Adriana, boa tarde a todos os colegas, a quem está nos assistindo. Adriana, eu preparei um material aqui, eu vou compartilhar a tela, se você puder me confirmar quando já estiver sendo visualizado. Perfeito, pode seguir. Então tá ótimo. Bom, pessoal, como eu comentei, o objetivo de ter essa apresentação aqui é para poder guiar um pouco a gente sobre a visão da TIM e como a TIM tem trabalhado em cima da oportunidade, né, que a gente vê do OpenRAN. Acho que, como o André colocou muito bem, existem muitas expectativas, a gente não tem certeza ainda, né, do que vai ser realmente entregue pelo OpenRAN, mas é exatamente por isso que a gente resolveu mergulhar um pouco mais em cima desse mundo, para tentar entender e antecipar as reais possibilidades. A ideia aqui é falar um pouquinho rapidamente sobre o panorama, como a gente vê o panorama atual de telecom, de telefonia móvel, contar um pouquinho sobre a participação nossa dentro do programa OpenField, e no fim só fazer algum comentário dos principais desafios, tentando complementar um pouco o que o André falou, porque eu compartilho a visão dele. De fato, existe uma série de desafios aí para o OpenRAN que a gente precisa entender, né, como que a gente vai endereçar isso. O panorama atual que a gente vê uma tendência, né, e uma previsão de você ter o suporte à conexão de bilhões de dispositivos, né, e uma demanda crescente da utilização de dados. Isso eu acho que é fato conhecido de todos nós. Além disso, como a gente sabe, os principais vendedores hoje do mercado, falando de mercado de rede de acesso, né, eles detêm cerca de 80% do mercado, né? Então, isso é
é muito importante, faz muita diferença, né? O poder de mercado que eles têm. E, finalmente, hoje, o que a gente tem no mercado, principalmente, são soluções monolíticas e que criam um citado já lock-in, né? E isso acaba tendo um impacto nesse custo total de propriedade, né, das soluções de rede rádio acesso, tá? O que vem, então, com o Open RAN? A proposta das tecnologias abertas, né, de rede de rádio acesso é de você trabalhar com a desagregação. A desagregação, a gente pode até falar em horizontal e vertical, ou seja, desagregação entre hardware e software, que é o que a gente vê aqui à direita. Você pode ter o hardware de um fabricante e o software de outro, e também uma desagregação vertical entre os elementos dessa rede de rádio, tá? O que se espera disso, né, os potenciais benefícios, aqui eu destaco o potencial, porque a gente não conseguiu medir isso até hoje, mas é uma expectativa, né? Seria de redução de CAPEX, redução de OPEX, e, além dessas reduções de custos, você ter uma maior flexibilidade e capacidade de programação dessas soluções, porque você começa a migrar para um modelo em que você tem cada vez mais software envolvido e, por isso, você seria mais flexível, né, em termos de soluções e de serviços, de funcionalidades que você poderia estar agregando na tua rede, tá? Dentro disso aqui, como a gente pode ver, se fala os termos até que o André já falou, do DU, do CU e da interface rádio. Esse seria o principal, vamos dizer assim, descrição de como o Open RAN se comporta, né? Você quebraria isso em 3 peças e em todas elas você teria a separação entre hardware e software. E o que a gente vem observando é que dentro disso, né, considerando essa separação, pelo que a gente já viu até hoje, no lado dessa Radio Unit, 23 fornecedores já identificados, né, pelo mundo, isso não é uma coisa só de Brasil. Quando a gente fala do software, tratando aí do CU, DU, do RIC, que é o controlador, né, o Run Intelligent Controller, e também da camada de orquestração, que é essa parte do SMO, 21 fornecedores, como eu falei. A infraestrutura que suporta isso tudo, ou seja, o hardware, que pode ser em nuvem ou pode ser um hardware físico, né, on-premise, instalado ali, 10 fornecedores, pelo menos, e os integradores, que são o outro ator também já mencionado anteriormente, pelo menos 11 integradores nós já conseguimos identificar, tá? Então, esse é o panorama que a gente vê aqui para o Open RAN hoje. Até agora é o que a gente conseguiu identificar, né, desse ecossistema. Bom, então, como eu comentei, dentro disso, a gente começou a participar desse programa Open Field. A TIM já é uma participante do TIP, já desde 2017. Nós tivemos um dos primeiros Community Labs aqui do Brasil, no caso da América do Sul. E o programa Open Field é uma iniciativa do TIP, né, o Telecom Infra Project, com o Inatel e a TIM. A ideia, né, os objetivos disso era a gente ter um ambiente com condições realistas, em que a gente vai colocar usuários, logicamente usuários amigáveis, né, estamos falando de um ambiente de teste, de desenvolvimento, de modo que ele proporcione a possibilidade de a gente analisar diferentes fornecedores e soluções, dentro disso, sendo capaz de desenvolver melhorias, né, dentro dessas soluções que possam ser trazidas aqui dentro do programa Open Field, e tentando já tratar esses desafios, alguns dos quais o André já mencionou também, né, a questão da segurança, a interoperabilidade entre diferentes vendors, e também treinamento e capacitação de pessoas, a gente começar a ter esse treinamento e capacitação, por isso até é importante a participação do Inatel, né, que é o Instituto eu tenho uma faculdade, né, o Instituto de Tecnologia que conta com uma faculdade anexa e uma escola técnica também, e principalmente a gente já sinalizar o fomento a esse ecossistema, ou seja, sinalizar que, olha, existe sim, as operadoras estão interessadas, estão participando, e até deixar claro isso, a iniciativa Open Field hoje tem como operadora única a TIM, mas ela é aberta para qualquer outra operadora participar, tá? Não é uma iniciativa exclusiva, fechada, em que outros não possam estar participando, não. Tá? Isso aqui até para ilustrar a páginazinha que o Inatel já montou, para que os usuários, né, possam se inscrever para poder participar aí dos testes e depois efetivamente estarem vendo como é o desempenho da rede Open RAN que deve estar sendo montada lá no campus do Inatel, né? Como eu mencionei, a iniciativa do Open Field se baseia no TIP,
e nos Community Labs, né? A TIM foi o primeiro Community Lab aqui da América Latina, do Brasil também. Hoje também o CPQD. E a boa notícia é que dentro do Open Field, o Inatel se torna um novo Community Lab também aqui no Brasil, tá? Dentro do Open Field, a ideia aqui no campus do Inatel, como a gente pode ver nessa imagem, vamos ter 2 sites indoor, né, com 5G, e outros 2 sites outdoor com 4G e 5G, né? Além de que tem um outro prédio aqui toda a parte de infraestrutura aqui do laboratório, né, com uma estrutura de nuvem, e aonde você vai ter as CUs e DUs, além dos cell site routers e tudo mais. Eu vou mostrar na próxima figura como que é o detalhamento aqui da infraestrutura que está planejado dentro do Open Field, tá? Essa figura aqui dá uma visão geral de o que a gente deve estar fazendo, né, o que está planejado. A gente deve trabalhar com 4G na banda 7, 5G na banda I78, o standalone. A ideia, a gente já tem aqui o alinhamento, né, de todos os vendors que vão estar participando aqui. Depois a gente pode estar falando de quais são esses vendors, né, junto com eles, né? Aqui eu preferi não trazer os nomes de nenhum deles para evitar qualquer questão. O target hoje que a gente tem de ter o primeiro setup funcionando agora em outubro, mês que vem, né? Como eu falei já, os cenários indoor e outdoor, e a TIM teve a participação aqui colaborando não só com o protocolo de testes, mas também com as frequências, né, em caráter experimental, para ser usada, e toda a parte de infraestrutura básica de conectividade, com SIM cards e também com esse acesso à internet, a conexão deles à rede pública, tá? Finalmente, os principais desafios que a gente está enxergando aqui hoje no Open RAN. O primeiro que a gente vê aqui, a questão da desagregação, né, e dessas interfaces padronizadas e abertas. Você tem referências do 3GPP em que você tem uma possibilidade muito grande de definir diferentes pontos aonde está essa quebra, né, entre as suas peças aí do Open RAN. Então, essas opções todas. O 3GPP, ele já padroniza aqui a opção 2. No caso do Open Field, a gente está trabalhando com a opção 7.2, ou seja, essa quebra aqui entre a RU e a DU, e depois você tem também a separação com a unidade centralizada, a CU, né? Isso traz os desafios de padronização entre essas interfaces. Elas não estão totalmente padronizadas, como a gente pode imaginar, e existe um trabalho também entre da questão do desafio da desagregação, né, entre o hardware e o software, ou seja, essas camadas aqui, em que você pode ter no hardware um fabricante, depois nessa camada 2 e 3 aqui com um segundo fabricante, um fabricante B, ainda na camada 1 e 2, na camada 1, 2 linhas, e a camada 2 linha, no D, vendo um fabricante C, e no rádio, um fabricante D, por exemplo. Hoje, isso aqui do rádio, acaba você tendo um pouco essa tendência de ter hardware e software de um mesmo fabricante, mas isso também é uma coisa que já está começando a ser endereçada e que seria desejável você poder separar. Mas por questões de performance, realmente acontece um pouco, acho que aquilo até que o André se referiu ali, de você ter essa ligação aqui, né, de repente, nisso aqui, o RU ser de um único vendor, né? Além dessas interfaces aqui, de você ter, por exemplo, um DU interoperando melhor com o RU de um determinado vendor e não com os outros. Uma das ideias do Open Field é exatamente a gente exercitar isso tudo e começar a ir tentando quebrar essas questões, né, de preferência entre camadas diferentes, né? Entre fabricantes diferentes, desculpa. Uma outra questão importante, né, relacionada aos desafios é a própria homologação e certificação dos produtos. É uma coisa que muitas vezes a gente acaba passando por cima, né, não atentando para isso, mas a partir do momento em que você tem essa desagregação entre software e hardware, entre diferentes camadas aqui da tua solução, você começa a complicar, né, essa certificação, porque você pode ter um fabricante que vai ter o teu hardware sendo utilizado como CU ou DU, e aí você tem N certificações desse fabricante para cada software. Isso vai ficar meio complicado, né? E por aí vai, todas as combinações que a gente pode imaginar que possam acontecer aqui, que possam gerar essas complicações aí em questões de homologação e certificação. E um terceiro ponto importante como a gente já podia imaginar, a questão da maturidade. De fato, é uma tecnologia que não está madura, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que, por exemplo, questões
de orquestração e de RIC ainda estão em desenvolvimento na Urban Alliance, né? As questões aqui das interfaces, né, da Urban Alliance, apesar de estarem bem padronizadas nessa questão aqui de Network Functions, né, e das interfaces entre os elementos aqui de DU, CU e RU, existe o desafio da integração de diferentes soluções, que sempre acontece, apesar de padronizado, a gente sabe que na hora que a gente conecta tudo, sempre existem dificuldades. E, finalmente, a questão da própria infraestrutura também traz alguns desafios que a gente pode, às vezes, passar por cima, que é a questão da coexistência das funções virtualizadas, né, as funções de rede virtualizadas, com as funções de rede containerizadas, que é o que todos nós estamos trabalhando agora. A gente sabe que muitas operadoras já têm diversas funções virtualizadas e uma infraestrutura feita para suportar isso, e agora a gente começa a querer ter essas funções containerizadas. A gente tem que pensar em como resolver essa questão da coexistência desses dois mundos, né, ou desses dois modos de solução para suportar o software virtualizado ou cloud native. Né? A gente precisa entender exatamente como é isso. Bom, Adriana, eu acho que era isso. Não querendo gastar muito tempo, mas dando uma visão geral do que a gente tem, de como a TIM enxerga aí a oportunidade do Open RAN. Ok? Muito obrigada, Átila. Muito bom. O André colocou aqui para a gente várias perguntas e vários desafios que você complementou, e essa iniciativa do Open Field já ajuda a responder algumas delas, né? Já mostra um pouco que existe a promessa, mas existe também aquilo que de fato está acontecendo. E acho que para falar também do que já existe, do que está acontecendo e do que pode ainda acontecer, o Francisco está aqui com a gente e, sem dúvida, a Qualcomm pode trazer grandes casos e exemplos de Open RAN aqui e fora. Chico, fica à vontade, a tela é toda sua. Obrigado, Adriana. Prazer falar com você novamente. Nesses tempos de pandemia, a gente não tem se encontrado muito, então é sempre bom rever os amigos. Eu queria cumprimentar os colegas ali, aqui do painel, o André, o Rubens e o Átila. Né? Eu vou procurar fazer uma passagem, passar uma mensagem da Qualcomm aqui para vocês, tentando não ser repetitivo aqui naquilo que já foi apresentado aqui, tanto pelo André como pelo Átila em relação ao Open RAN. Né? Mas eu queria só começar dizendo que a Qualcomm vê o Open RAN como alguma coisa que vai acontecer e que não tem volta. Esse vai acontecer, vai depender de várias coisas, vai depender de quanto de incentivos vamos ter no país, né? Para que as operadoras debrucem sobre isso e implementem suas soluções de Open RAN. Vai depender também de como vai se desenvolver o mercado, né? Mas a gente entende que o ecossistema hoje de conectividade que a gente está vivenciando hoje, ele que está atraindo essa solução. Não é uma coisa apenas de trazer uma nova solução, uma nova tecnologia, é uma necessidade mesmo. Eu acho que quando você vê aí, fala em 5G, que nós estamos aí com o nosso leilão aí marcado para o dia 4, né? E que vai ser alguma coisa muito esperada por todos, né? A gente vê conectividade aí de 4G, né, de LTE que está funcionando hoje, né, e 5G também, DSS. A gente vê aí faixas de frequência e conectividade de sistemas não licenciados, como o Wi-Fi 6 vindo aí também. A gente fala de conectividade para carro conectado, né? A gente fala de conectividade para suportar soluções massivas de IoT em diferentes verticais. Então, a gente tem um mundo, um ambiente, um ecossistema de conectividade muito grande, né, que está acontecendo. E isso aí é que está motivando a gente ter essas soluções de Open RAN. É uma necessidade do momento ter isso implementado. Tá? Então, assim, apenas para... Acho que um pouco disso já foi falado aqui, mas... a gente vê hoje as redes tradicionais RAN, né, que tem essa arquitetura que está colocada aí no lado esquerdo, né, com backhaul, e você tem as unidades de rádios nas macrocells, vamos dizer assim, e as broadband units em cada uma dessas
dessas unidades de rádio, né? Cell sites, né? Como a gente chama aqui, né? E aí já vem quando a gente fala de Open RAN, eu vejo duas coisas principais, né? Quando você fala de Open RAN, primeiro, desagregação da rede, palavra-chave, desagregação da rede e interfaces abertas, né? Essas duas componentes são essenciais para você ter um Open RAN. Lá nesse meio aqui já tem uma evolução um pouco, que a gente chama do Centralized RAN, né? O Centralized RAN ainda não é o Open RAN, mas você já consegue pegar as Broadband Units e já trazer dos cell sites para o core da rede, né? Para o core RAN dos hubs, né? Então, isso daí já traz, só essa desagregação por si só, já traz uma certa economia, um certo ganho, né, de OPEX nesse sistema, nessa mudança total, né? Evidentemente, quando você tinha lá as macrocells distribuídas aí, não fazia muita diferença, mas se você pensar agora com 5G, por exemplo, que você vai ter uma quantidade enorme uma quantidade enorme de células, de small cells, né? Imagina você ter que colocar em cada uma dessa quantidade de small cells, dentro do shopping, por exemplo, cada uma delas tem que ter uma BBU junto. Então, se você consegue centralizar isso, você já traz uma economia bastante grande em termos de custos, né? E depois, aí no lado esquerdo, né, a gente pode verificar, lado direito, a gente pode verificar aí já uma configuração, né, de uma Virtual RAN, uma Open RAN, já com as plataformas para fazer com que as interfaces se tornem abertas, né? Aí surge aí o conceito das Radio Units e da Distributed Units, né, que são elementos agregados em determinadas partes da rede que tornam essas redes abertas. Tornar essas redes abertas significa que você, para cada ampliação que você precisar fazer, seja no core, seja na parte dos cell sites, você pode fazer isso aí com diferentes fabricantes, né, em termos de hardware. E também a parte de software também, que pode ser diferente também e flexível nesse lado também. Então, isso é que traz o conceito do Open RAN para a gente, para isso que ele está discutindo aqui, né? Então, esse slide aí mostra, no lado esquerdo, as desagregações, né? Os níveis de desagregações, diversos níveis de desagregação que a gente tem, e do lado direito aí você pode olhar o que acontece, né? Qual é a vantagem que isso traz, quais são as vantagens que isso traz para cada uma dessas, em termos de desagregação, né? Então, um desenvolvimento mais eficiente dos novos serviços, você consegue fazer isso, desenvolver novas aplicações, né, dentro desse conceito todo que a gente tem, né, que está surgindo agora aí de uma forma muito mais rápida, muito mais flexível, sem ficar dependente de um hardware ou de um software, né, você consegue fazer isso de uma forma muito mais flexível, né? Recursos, né, recursos que são colocados dentro da rede também de forma muito mais rápida, as redes mais densas, construir redes mais densas com mais facilidade, né? A inovação, trazer uma onda de inovação mais fácil também. Então, tudo isso aí se espera que a gente vai acontecer com esse suporte, inclusive, a diferentes cenários que a gente vai ter agora. Então, isso tudo vai ser uma vantagem que você vai conseguir tendo uma rede desagregada ou uma rede aberta, né? Então, traz esses benefícios e maximiza os benefícios da rede, né? E também, se você olhar um pouco mais com mais cuidado, com mais detalhe aqui, esses benefícios mais adiante, né? Então, você tem aí também listados, né, algumas das características que são beneficiadas por essa desagregação e essa rede mais aberta, né? A rede aberta que vai ser implementada, tá? Então, agora, ponto de vista da Qualcomm, o que a Qualcomm está fazendo, né? A gente lançou recentemente essa plataforma
da Distributed Unit plataforma, né? Nós já anunciamos que vamos fazer essas 3 plataformas e, na realidade, essa da Distributed Unit já é uma realidade comercial, né? Algumas coisas, algumas parcerias a gente está fazendo com alguns outros fabricantes de equipamentos, né? Todos vocês sabem que a Qualcomm não é uma fornecedora de produto final, ela é uma desenvolvedora de tecnologia, né? Mas as plataformas, os processadores que vão permitir fazer essa transformação é o que a gente desenvolve, né? E a gente oferta isso para o mercado que coloca isso nos seus produtos, né? Então, essas 2 plataformas aí, as Radio Units, que são as plataformas que estão lá junto às cell sites, né? E também as Distributed Units, que estão no core da rede, né? Essas dois processadores a Qualcomm já desenvolveu e já está oferecendo no mercado, né? Esse é o estágio atual da gente estar hoje em dia. O que isso aí faz, né? Então, melhora a performance, né, dos sistemas, do sistema de RF, né, com essas plataformas, a flexibilidade, né, o projeto das macros e small cells se tornam mais simples, né? Acelera o hardware, né, com VRAM, e a integração também, muito importante falar de integração das millimeter waves e sub-6 soluções para aspectos globais. Tudo isso é algo, quando eu falei do ecossistema que a gente tem hoje, né, a gente tem uma novidade também acontecendo aqui agora. Nós estamos começando a entrar dentro do campo das ondas milimétricas, né, tanto para bandas licenciadas como para bandas não licenciadas, né? Nós temos ondas milimétricas lá em 60 GB para não licenciado, e tem outras, hoje aqui no Brasil, já o espectro de 26 GB que vai ser licitado agora, né? Isso aqui também está sendo, essas plataformas que a Qualcomm desenvolveu já agregam, já otimizam essas soluções, né? Então, isso já está comercialmente disponível. Então, aqui, a transição para essa infraestrutura, né, vai se dar mais ou menos dessa maneira como está mostrado aqui. Você tem os diversos elementos da rede aqui indicados. Como eu falei aqui, a gente pode indicar ver essas plataformas, tanto da Distributed Unit, associados aqui a parte do core da rede, né, e no centro, bem no centro dessa figura, e na parte das macrocells, também entra ali aquelas plataformas para tornar essas interfaces virtuais, né, que é a Radio Unit Platform, e também também utilizada junto às small cells. Então, isso daí faz o conjunto todo dessa modificação que está acontecendo. Muita gente pergunta assim, vamos ter O-RAN ou Open RAN somente em 5G? Não, o Open RAN, inclusive, já tem soluções aí, feitas com LTE, com a faixa com 4G. É possível fazer. Agora, evidentemente, se for pensar em termos de oportunidade, né, a vinda do 5G ela pode ser muito atrativa, e até como uma possibilidade maior para que você comece as suas redes 5G já implementadas com soluções de Open RAN. Isso a gente espera que aconteça, né? Eu acho que o legado também é uma possibilidade, se alguém entender que transformar as suas redes abertas nas infraestruturas que tem 4G, também, né, que hoje já é existente, mas a gente entende que sempre você começar alguma coisa nova, é mais fácil de se fazer já envolvendo essas novas tecnologias do que fazer uma transição de uma coisa existente para uma arquitetura mais atual, né? Então, a gente acha que sim, o 5G vai ser um grande motivador para iniciar o Open RAN, né? Não que esteja restrito à rede 5G, porque os 4G também podem ter redes Open RAN implementadas, né? Bom, eu queria também só brevemente falar aqui, eu acho que meu tempo já está se esgotando, mas são algumas iniciativas que a gente está fazendo, que a Qualcomm está participando. Uma é um grupo criado, o Open RAN Brasil, que já tem um conjunto aí mais ou menos de 10 empresas, 10 fabricantes, inclusive centros de pesquisa que estão trabalhando, com esses 6 objetivos principais aí, né? Criar a inovação, competitividade, né, e mostrar o ecossistema seguro do 5G através do Open RAN.
né, alinhar os esforços da indústria e da academia, institutos de pesquisas, né, com as fontes relacionadas, fontes de recursos para serem aplicados em rede de Open RAN, né, promover a interoperabilidade, que foi falado aqui, uma preocupação da interoperabilidade muito grande que se tem, mas a gente acredita também que, do nosso ponto de vista, pelo menos, a Anatel não deveria se preocupar com certificação de equipamentos focados nesse requisito do Open RAN. Né? O Open RAN Alliance tem seus laboratórios, isso está sendo testado, e assim, é uma preocupação que a gente tem manifestado dentro até do working group lá que foi criado pela Anatel, no grupo de trabalho que foi criado pela Anatel. Mas assim, as soluções têm que ser harmonizadas, tem que se preocupar, sim, com a operação e com a padronização das interfaces para que você não tenha problemas, né, dentro das suas redes, né? Contribuir aí com o arcabouço regulatório, que deve ser o mais flexível possível, né? Eu acho que deveria ser até um aspecto não regulado, né, do ponto de vista nosso, deveria ser deixar que essas soluções evoluam e que os organismos internacionais, como o Open RAN Alliance, se preocupe de manter esses padrões interoperáveis, né? Ser um interlocutor também da indústria, da academia, né? Junto, né, com a sociedade, né, de uma forma geral, e a sociedade, todo o setor de telecom, para o uso de Open RAN, né, e propor iniciativas também que possam ter de semicondutor, né, associada à tecnologia Open RAN, a qual é uma empresa visada em semicondutores, vocês sabem, e a gente tem esse projeto também de tentar desenvolver essa cadeia, né, de semicondutor, né, a cadeia de valor do semicondutor com o uso de tecnologia Open RAN. Esses são os 6 principais diria assim, objetivos desse grupo Open RAN Brasil, criado para a indústria, por fabricantes e também para os centros de pesquisas que estão aqui no Brasil. Estamos acompanhando também o grupo de trabalho da Anatel, né, onde a gente tem sempre enfatizado essa preocupação com a questão da certificação e que a Anatel não precise, talvez, não deva entrar tanto em detalhes sobre essas questões. Existem organismos como esse, por exemplo, que é o Open RAN Policy Coalition, né, que também a Qualcomm participa disso em nível internacional, que tem 6 ou 7 laboratórios, inclusive, que estão fazendo esses testes e essas certificações, e o que a gente tem que fazer aqui é garantir que os equipamentos que sejam oferecidos aqui no mercado, eles sejam comply com essas certificações que estão sendo feitas nesses laboratórios, né? Essa é a nossa preocupação. Por que um Open RAN Brasil, se você tem um Open RAN Policy Coalition existente no mundo? Porque o Open RAN Brasil ele tem empresas que estão associadas a ele, que estão no mercado, no ecossistema aqui brasileiro, por exemplo, né? Empresas que estão aqui no Brasil e algumas delas não são parte do Open RAN Coalition internacional. E, dessa maneira, você consegue aumentar o seu ecossistema de pessoas, de entidades, de empresas que estão trabalhando para o desenvolvimento do Open RAN de uma forma coordenada e harmonizada entre todos os setores. Esse é o objetivo principal. Com isso, eu só quero agradecer a oportunidade e vamos para o debate mais tarde. Obrigado, Adriana. Obrigada, Chico. Muito bom você começar falando que é algo que vai acontecer e que não tem volta e trazer aqui o que a Qualcomm já possui no mercado, o que de fato já existe em termos técnicos e de equipamento para o Open RAN acontecer. E quando você coloca sobre a iniciativa do Open RAN Brasil, né, vem ali dentre os seus itens pontos que já vão mais para a esfera regulatória e política, então acho que é uma boa oportunidade para a gente ouvir o Rubens e ver como que o Ministério vê essa nova tecnologia, né? E o que a gente pode esperar de parte aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e outros comentários, outras expectativas de vocês. Rubens, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí aos colegas também, o Francisco, o André, o Átila, pela apresentação. Ser o último é sempre bom e também um pouco mais difícil, porque boa parte
temas aqui do tópico já foram abordados pelos colegas, mas eu vou procurar sintetizar alguns pontos que eu procurei trazer numa apresentação e ser breve também no que já foi falado, para que a gente otimize o nosso tempo mais na parte do debate. Tá? Por favor. Adriana, se você puder me confirmar se a apresentação está passando. Tá certinha, Rubens, pode seguir. Bom, a proposta aqui de agenda para esses tópicos é falar um pouco do ecossistema de comunicações móveis no Brasil, das ações do MCTI sobre esse tema, né, de comunicações móveis, e falar especificamente sobre um projeto, tá? É um projeto de P&D que está sendo nas fases iniciais, sendo tocado aqui apoiado e tocado pelo projeto, pelo MCTI, que é o Open Run MCTI Brasil. Com relação ao ecossistema, né, de comunicações móveis, eu procurei destacar aqui, porque quando a gente coloca o Ministério é só uma parte desse grupo, né, de atores aí que fazem parte desse tema de discussão de comunicações móveis. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele está com uma faceta dessas que eu procurei destacar de uma maneira mais macro aqui, mas eles têm, basicamente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem como competência ali tratar, ali, apoiar as políticas, né, políticas digitais relacionadas ao tema, e também regulamentar alguns aspectos sobre essas políticas. Tá? E um outro pilar desses atores, né, desse grupo do ecossistema, a gente tem ali a Anatel, que é quem trata ali, de certa forma, ali, desses aspectos regulatórios, da concorrência em si e também do tema de telecomunicações. Uma outra faceta desse grupo que faz parte do ecossistema são a indústria de telecomunicações, as próprias operadoras, e aqui eu destaquei as próprias instituições de TICs, tá? Empresas, instituições de pesquisa relacionadas a TICs mesmo. Por quê destacado? Porque agora, com essa evolução que a gente espera de 5G, de Open Run, das novas tecnologias, cada vez mais esse tipo de indústria, esse tipo de ator ganha espaço nesse processo. Uma outra vertente, finalizando, a gente tem quem demanda, né, quem traz a demanda ali para todo esse grupo, a sociedade como um todo. Então, a demanda, o comprador da solução, né, são essa outra faceta aqui. Por que eu fiz questão de destacar um pouco do ecossistema? Porque dentro desse ecossistema também, como o Chico já mencionou, né, tem um grupo que está sendo proposto, foi instituído pela Anatel em abril desse ano, que é o GT Open Run. É um grupo que tem um propósito de trazer todos esses atores à mesa para discussão sobre o tema, e a partir desse grupo foram derivadas algumas ações, tá? Tanto em aspectos regulatórios quanto em aspectos relacionados à pesquisa e desenvolvimento aí do tema em si. Bom, em relação a projetos, né, na faceta ali, o que o MCTI tem feito em relação a projetos de P&D no tema de comunicações móveis? Fiz um apanhado aqui só sobre os temas de 5G desde 2017 até a data atual, tá? Então, nós tivemos ali um projeto de 5G Range, que é um projeto de uma P&D de uma cooperação internacional Brasil-União Europeia. Nós tivemos aí, o foco desse projeto era justamente dentro da vertente 5G, fazer estudos e pesquisas de desenvolvimento relacionado à amplitude, né, do alcance da comunicação móvel, do alcance do diâmetro de célula de 10 para 50 quilômetros de diâmetro com chegada de 100 megabits na borda. Tivemos aí o Inatel participando na coordenação técnica, a RNP e outras 5 instituições brasileiras, somado com o esforço aí de outras 4 instituições europeias que participaram desse projeto. Né? O outro projeto também foi o 5G IoT, também com a vertente da combinação dos dois temas em si. Tá? Foi um projeto também no âmbito dos PPIs, e aqui eu faço um parênteses dos PPIs. Esses PPIs são os programas prioritários da Lei de Informática. A Lei de Informática, que ela está aí, ela tem boa parte da própria indústria de telecomunicações, algumas empresas de TICs também relacionadas do mercado nacional aqui, que
participam da lei de informática e, por isso, têm algumas obrigações como contrapartida, pelo benefício do usufruto dessa lei, de investir em pesquisa e desenvolvimento no país. E os PPIs, eles são basicamente um fundo, né, onde que as empresas aportam recursos nesse fundo para a execução de programas e projetos estruturantes, tá, no país. Então, fechado esse parênteses, basicamente todos esses projetos, incluindo, né, como a gente vê ali, projeto 6G, sim, nós já estamos trabalhando nas pesquisas relacionadas a 6G, já iniciamos esses projetos desde 2020, está sendo coordenado pela RNP, uma execução técnica do Inatel em Santa Rita do Sapucaí, com a participação de outras 17 universidades espalhadas pelo país. Um projeto que tem uma magnitude, está sendo faseado, a primeira fase vai se encerrar nesse ano de 2021. Nós temos a perspectiva de que nos próximos anos, 2022 a 2025, nós tenhamos a segunda fase desse projeto. Destaco aqui também o projeto 5G in the Box, é um projeto que visa também, o projeto que está sendo coordenado pela RNP, executado também pelo Inatel, que ele tem ali como finalidade o desenvolvimento de uma base stage compacta, né, para o uso ali né, para macrocélulas, né, para uso em ambientes internos e externos. É um projeto de menor magnitude, mas que ele é bem interessante porque o desenvolvimento desse tipo, o produto a ser gerado nesse tipo desse projeto especificamente, é um produto que tende a ir a mercado, né? Claro, o desenvolvimento está sendo feito pelo Inatel, mas que pode perfeitamente ganhar mercado nacional. A discussão mundial aí sobre o tema e nossa perspectiva é que esse projeto vai ser um projeto de tecnologia atrelada aí às comunicações móveis. Nesse próximo ponto, eu cito aqui que é um assunto que já está sendo discutido, já está sendo padronizado. Nós temos aqui os fóruns de discussão de padronização mundial que tratam do tema. É um tema que a oportunidade, de fato, ela está consolidada, como o próprio colega o Chico mencionou, ela vem para ficar sim. Claro, tem todo um desafio também, como já foi abordado nos painéis anteriores, é grande, tem muita coisa a se buscar, e os projetos de P&D, né, as pesquisas aí relacionadas ao tema, o desenvolvimento, que vão tentar tratar e buscar soluções para os desafios. Mas os números estão aí, né? A gente teremos uma crescente enorme com relação ao volume de dados, aos investimentos que vão ser feitos, ao volume financeiro que vai ser afetado pelo 5G e pelas demais tecnologias, IoT, o grande volume de dados. Então, o Open Run, com a proposta pela qual é introduzido, ele vem a somar e a contribuir com isso. Com relação ao programa, tá, ao projeto em si, ele tem, de certa forma, estruturado em 3 vertentes. A gente fala aqui do Open Edge, o Open Network, o Open Core, que fecha esse contexto do Open Run. Cada um buscando pontos específicos de ação. Nós teremos aí dentro desse projeto, esse grande projeto, o programa em si, as ações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as ações de capacitação e as ações também de empreendedorismo, onde se busca ali trazer as empresas de TICs, aquela mesmo que eu mencionei, de destaque lá na questão do ecossistema, a participar ali desse processo do desenvolvimento de aplicações, do desenvolvimento ali de soluções dentro desse mundo Open Run. Bom, e em si, do próprio programa, né, ele busca acelerar o desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento em Open Run, a capacitação e o desenvolvimento de aplicações que vai não só em relação ao 5G, mas também além. A oportunidade está aí, o 5G, nós já estamos em fase aí de leilão, o ano que vem já a perspectiva da fase de implementação nas capitais, e a nossa oportunidade é essa. Se a gente quiser tratar e sentar a mesma cadeira de discussão dos fóruns mundiais, a gente precisa estar aqui também fazendo nossas atividades, nosso dever de casa, que é fazer nossas pesquisas, desenvolvimento e inovação local. Tá? Então, o Open Run, na nossa visão, ele vai estar nas comunicações móveis e, por sua vez, as comunicações móveis com o 5G
ele está aí, vai afetar todos os segmentos da área de saúde, indústria, cidades, agricultura, educação e por aí vai. E aqui eu destaco também mais um ponto, foi falado também da própria Rakuten, que ela tem já há bastante tempo tratando a respeito do tema. Ela cita 2 pontos importantes, né, e benefícios nítidos aí do próprio estudo e do próprio desenvolvimento do Open RAN, que é a própria inovação, trazer a capacidade de trazer inovação para esse processo, né, para o mundo da telecom, e também trazer aí também a oportunidade, como já foi bem falado, de novos fornecedores aí nessa estruturação das redes de comunicações móveis. Como eu mencionei, o projeto Open RAN NCTI Brasil digamos assim, ele é a materialização do que o próprio Chico mencionou, do Open RAN Brasil, do fórum, né, do projeto lá, do fórum de discussão. Então, a gente está tratando aqui nesse segmento. Ele vai ser faseado. Então, na fase inicial, que nós chamamos de Odisseia, ele procura, com os atores que a gente já mencionou, CPQD, a RNP e mais um grupo de pesquisadores nacionais, tratar desses temas especificamente, do próprio do desenvolvimento, né, da pesquisa e desenvolvimento de um orquestrador, do controlador RIC, da parte de cloud, e a parte de equipamento ela não tá clareada nessa fase 1, porque nessa primeira fase vai ser feita, de certa forma, a previsão é que seja adquirido equipamentos para essa primeira solução, e a realização de 2 pontos de test bed no Brasil, tá? Um em Campinas e o outro no Rio de Janeiro. Na fase 2, a fase 2, a gente já está prevendo, claro, a abertura para mais participantes, e aqui a gente está com a proposta nessa fase, sim, o desenvolvimento de um hardware nacional, e a gente está com a proposta de trazer as principais entidades, aí, as instituições ICTs nacionais, que têm o DNA, propriamente dito ali, nesse processo de desenvolvimento de hardware, para participar dessa segunda fase. Claro, a gente vai ter também a indústria também participando de uma forma ali também colaborativa nesse processo. E numa terceira fase, a expectativa da terceira fase desse projeto é sim a expansão de mais 4 sites de test bed espalhados no país, abrangendo aí para a região Nordeste, Centro-Oeste, Sul também, para que tenhamos uma amplitude do processo aí de desenvolvimento e de validações, de testagem em todas suas verticais. Na parte de segurança, na parte das verticais atrelada ali a aplicações específicas de cada uma daquelas verticais que eu também mencionei. Bom, eu procurei ser breve, mais para dar uma amplitude sobre algumas das ações que a gente tem acompanhado, tanto no âmbito do GT lá na Anatel, quanto na materialização dentro do que compete ao MCTI, que é o acompanhamento e a gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento, e nessa vertente aqui de telecomunicações, especificamente desse projeto de Open RAN. Agora partiremos aí acredito, para a parte do debate, que a gente tem algumas perguntas para a gente, bem interessantes para a gente discutir. Obrigada, Rubens. Complementou bem aqui o que a gente já ouviu dos outros palestrantes, né? Então, acho que você conseguiu trazer bem essa visão de como o Brasil está se preparando, como você mesmo disse, para sentar nos fóruns internacionais, e a gente vê aí várias iniciativas do Ministério e dos demais players, como você bem separou. Um dos pontos que o André colocou logo no início, né, dentre os diversos desafios, foi esse alinhamento em P&D, e deu para perceber que os grupos têm muito esse viés no que vocês têm trabalhado aí. Eu acho que, até para começar o nosso debate aqui, puxar um pouco, a gente ouviu muitas oportunidades, a gente ouviu tanto redução de preço e aumento de custos, né, alguns desafios mais políticos, regulatórios e mais técnicos. Eu queria voltar aqui para o André e para o Átila, que foram os primeiros a apresentarem as exposições, né? Se a gente for olhar toda essa gama de desafios, né? Voltando também para aquela análise inicial de que o Open RAN já existia, né? O André colocou bem desde o 4G. O que seria hoje, então, o principal gargalo
para, de fato, o Open RAN deixar de ser uma promessa? E aí, quando eu trago essa pergunta para os representantes das operadoras, né, existe algo que a gente precisa mudar hoje na cultura das empresas para a adoção do Open RAN, seja um desafio mais técnico ou um desafio mais de âmbito político, né, de âmbito comportamental, no sentido das práticas, dos processos adotados, né? O que vocês veem hoje? A gente viu que são muitos os desafios, são muitos os próximos passos, né, que a gente tem que consolidar. Mas teria como definir aquele que é o gargalo, né, aquilo que pode ser um grande obstáculo para a gente ir daqui para frente? E aí, André, se você puder começar, voltando para todas aquelas dores que você colocou, né, de todas essas dores, será que tem aquela que pode abrir o caminho para a gente resolver alguns dos problemas? Na nossa visão, né, claro, e no grupo da América Móvel como um todo, que a gente vem discutindo isso dentro do grupo, e a Claro tem iniciativas no Brasil de teste, já testou alguns modelos e no nosso laboratório tem equipamentos de fornecedores que a gente está realmente aprofundando. Eu acho que o primeiro gargalo é a maturidade, de fato, né? Não dá para pensar em hoje Open RAN com a maturidade que o ecossistema tem ainda. Então, hoje seria o principal desafio. Superando esse tema de maturidade, que isso é questão de tempo, e todos aí acho que comentaram sobre testes, desenvolvimento, reuniões com fornecedores. Por operadores e fornecedores, né? Como está sendo o Open RAN, né? Commitments de operadoras como Vodafone, que são tradicionais, a Telefone, outras nos Estados Unidos começando. Então, acredito que esse é um tema que acho que tem baixo risco de não andar, né? Ou andar para trás. Me preocupou, e aí trazendo um tema de geopolítica, me preocupou um pouco as discussões recentes que aconteceram, mas entendi que já está destravado, quando chegaram à conclusão que dentro do Open RAN Alliance havia uma comunidade imensa de operadores ou contribuidores da China, e aí questões dos Estados Unidos, segurança, né, outros temas, né, a Nokia se posicionou de um jeito, a Ericsson se posicionou também de outro jeito. Eu acho que essas questões todas, quando sanadas, de fato, se é open, isso não deveria ser um problema de restrição, desde que, que sigam todo o roteiro. É para isso, tem que ser aberto, um mercado aberto. Ninguém está falando que o Open RAN é para ser open sem chinês. Eu acho que é para ser open de forma geral e aí deixar aberto para cada país, operadora, regulador, tomar as decisões que tem que tomar sobre alguma restrição que venha a ter por algum motivo, qualquer que for. Mas, pensando em uma coisa nova que provavelmente grandes, e quase todo mundo vai ter que construir, é o processo de integradores. Não tem como entrar nessa jornada sem... Acho que a gente está com algum problema na conexão do André. Oi, André. Oi. A gente perdeu aqui um pedacinho, se você puder retomar. Não sei até que parte que vocês... Um minutinho só, pode só continuar aí de onde você parou. Tentando resumir, o último ponto que é importante é o papel do integrador. Acho que esse é o modelo. Embora o Open RAN seja algo para daqui a 2, 3 ou 4 anos, tem que começar a investir e desenvolver o papel do integrador, ou local, com um parceiro local, para ter escala, ou internamente em cada empresa. Né? Esse vai ser um papel fundamental dentro dessa solução fim a fim aí, com os parceiros que cada empresa escolher. Ótimo. Muito obrigada, André. Átila, se você puder complementar, né? O André falou aí de maturidade, integração, você já trouxe a iniciativa do Open Field, então o que vocês sentiram como gargalo para esse projeto inicial e o que vocês preveem que pode ser, aí, de todos esses desafios, um grande obstáculo?
Olha, Adriano, sem dúvida, eu acho que a integração é o grande desafio, considerando que a questão técnica é sempre uma questão de tempo para ser resolvido e não deve ser muito tempo, tá? Então, realmente, você ter isso tudo integrado é o grande problema. Agora, eu gostaria de trazer um outro desafio aqui, que eu acho que é muito importante, que é a questão da cultura. Eu acho que é muito importante a gente ter uma adaptação na cultura das operadoras, de modo a ter uma maior aceitação de soluções em modelo open, e a trabalhar com soluções de desenvolvimento mais ágil, mais rápido, que podem permitir que as operadoras, de fato, consigam atender as demandas que estão sempre mudando do mercado mais rapidamente. Eu acho que as operadoras sempre tiveram uma cultura exatamente de trabalhar com soluções monolíticas, né, e soluções já totalmente integradas de fornecedores que trazem o kit pronto para você e passando por processos de certificação longos, né? Toda aquela questão que a gente tinha da herança, né? De como eram as telecomunicações no passado. E hoje a gente está vendo aí uma necessidade muito grande, né, em função de todo esse uso maior de internet, de soluções em cima de internet, de uma adaptação das operadoras que passa por uma grande adaptação das culturas dentro das operadoras para conseguir trabalhar nesse modelo mais ágil e mais aberto. Eu acho que isso é um grande desafio que não é técnico, né? E talvez por isso seja muito difícil, tá? De ser superado, como eu vejo. Esse desafio da cultura, né, já torna um desafio até mais estrutural para a implementação da tecnologia. A gente não pode deixar aqui acho que um ponto que o André colocou muito bem, que perpassa aí, Átila, seus comentários, a questão dos novos fornecedores e do modelo open ser, de fato, um modelo aberto e aberto para todos. Então, a gente entra em algumas questões mais delicadas, umas questões que envolvem geopolítica, envolvem determinados fornecedores e que, a princípio, não seria a lógica de um modelo Open RAN. Aproveitando para ouvir um pouquinho mais do Chico e do Rubens, né? Como é que vocês veem essa questão, essas questões geopolíticas podendo impactar uma implantação bem-sucedida do Open RAN aqui no país, né? A gente vê que os países têm adotado visões diferentes sobre, o Chico com certeza tem uma visão bastante ampla do cenário internacional. Então, queria ouvir, Chico, como é que vocês veem essa questão da geopolítica como um determinante para o sucesso do Open RAN aqui no Brasil, e depois ver como é que o Rubens traz a visão do Ministério sobre esse ponto, né? Chico, se você puder comentar. Tá no mudo. Chico, Chico, não estamos te ouvindo. Desculpa, agora já estou. Boa. Desculpa, às vezes eu sempre esqueço isso aqui uma vez ou outra. Bom, eu vou comentar aqui um pouco genericamente, não gosto muito de entrar em muito detalhe dessas questões geopolíticas, mas assim, a questão geopolítica existe, eu acho que todo mundo sabe que ela está aí, né, está sendo discutida, tem diversas visões diferentes sobre o tema, foi comentado aí, acho que foi o Átila ou o André, não me lembro direito, que falou sobre o posicionamento de empresas chinesas participando desse processo. Eu não diria, a Qualcomm é uma empresa que ela tem vários clientes chineses, né? Nós temos vários fabricantes de celulares aí e que a gente fornece nossos chips para eles. Então, nós não temos nenhum impedimento de trabalhar com a maioria das empresas chinesas, vamos dizer, né? Mas a questão geopolítica ela existe. Eu acho que o Open RAN ele é uma ferramenta, sim, para você, no caso do interessado, do usuário que está desenvolvendo a sua rede, se ele ver a questão geopolítica como uma coisa determinante, o fato de você ter uma rede Open RAN, isso facilita a sua implementação com outros tipos de equipamentos, de outros vendors, né? Não necessariamente aqueles que fazem parte da discussão geopolítica, né? Exatamente isso é um fator que vem ajudar nesse processo, né? Então, hoje, se você tem um vendor dentro da sua rede e você tem que ir com ele até o final, né? Ter que ampliar tudo, fazer tudo. Com o Open RAN, você não precisa mais fazer isso. Então, se você, por acaso, ver ou identificar que o problema geopolítico está te afetando e você quer fazer
uma solução diferenciada, você, com a rede implementada do Open RAN, vai facilitar que isso aconteça de uma forma mais fácil. É isso que a gente vê. Agora, assim, isso não é o principal, não é uma das coisas predominantes para a Qualcomm, por exemplo, né? A gente fornece soluções, desenvolve soluções, inclusive para as pontas, né? Você sabe que os nossos processadores estão, numa maneira geral, nas pontas, né? Não nas redes, né? Não na infraestrutura, não são fornecedores de infra, não são fornecedores de dispositivos. Mas muitas coisas que a gente implementa, às vezes, né, no dispositivo, ele depende também de uma evolução dentro da parte de infra, né? Então, às vezes, você pode implementar uma solução super interessante no chip que está lá na ponta, né? Mas se a rede não acompanha isso, você não consegue oferecer o benefício dessa evolução. Por isso, para a gente é importante também ter essa desagregação e essa abertura, né, das interfaces, porque se um determinado vendedor não faz essa evolução para acompanhar o desenvolvimento que a gente está fazendo na ponta, o outro vai fazer. E o outro vai fazer e vai poder ser usado, e aquilo que a gente ficou limitado de estar oferecendo daqui passa a não ter mais essa limitação, porque pode ser implementado com outro vendedor que fez esse desenvolvimento. A gente trabalha com todos os vendedores, porque nós não somos sozinhos, a cadeia é uma cadeia de valor, né? Então, isso é importante também. Então, assim, ecossistema, discussão geopolítica, ela existe, né? E o Open RAN é uma ferramenta para fazer isso. Isso aí é o fundamental? Não é o fundamental. Acho que estão outras coisas que são mais importantes. Muito bom, Chico. Obrigada aí pelo seu posicionamento. Se o Rubens quiser complementar, né, qual é a visão do Ministério sobre esse ponto, se tem algo que a gente deva se preocupar, ou o que você considera aí um grande ponto de atenção? Eu acho que o Chico, ele procurou ser tímido, mas ele foi muito feliz com as palavras dele. Assim, a questão geopolítica, ela está em debate já tem alguns anos, né, sobre o tema em si. Como o próprio Átila mostrou na apresentação, cerca de 80% do mercado mundial está na mão de 3 fabricantes, né, basicamente. Então, preocupa, sim, em determinadas situações, principalmente no tocante aí à questão de segurança da informação, que foi muito debatida há alguns anos atrás, ainda é um tema muito relevante, de muita imersão, né, e preocupação, mas acho que a grande solução, e eu acho que o Open RAN também vem como uma das soluções para isso, né, ou seja, vai permitir que novos fornecedores entrem aí no processo, né, no processo de distribuição, da montagem da solução final. Claro, tem série de pontos ainda a serem ajustados, e a segurança da informação é uma delas também, né? O próprio André trouxe aí como preocupação em relação a esse aspecto. Então, assim, não tem que se falar em Open RAN sem também ter que investir, pesquisar e desenvolver no aspecto aí relacionado à segurança da informação, que eu acho que é a questão chave, sabe, Adriana, que toca na questão geopolítica. Tá? Claro, a questão chave no aspecto técnico, né, tecnológico, mas eu acho que aí está a grande questão. Assim, mostrar que temos soluções, mesmo que sejam soluções não com o Open RAN, mas que ela conversando com outras soluções, fazendo parte desse mundo, sim, temos uma solução segura, que sim, conseguiremos alcançar uma solução segura aqui no país. Eu acho que a grande questão está por aí. Obrigada, Rubens. Esse ponto da pesquisa e desenvolvimento é, sem dúvida, algo para a gente investir bastante aí nesses grupos que você e o Chico mencionaram. Eu queria, antes de encerrar, aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, né, e direcionar uma pergunta para todos vocês, usando um pouco daquilo que a gente colocou aqui nessa última hora. O Chico trouxe uma forma muito interessante, dizendo que o 5G é uma oportunidade para o Open RAN se desenvolver, mas a Open RAN não é exclusiva do 5G. Então, né, e logo no início o André também comentou que já desde o 4G a gente tinha essa tecnologia. Agora,
o 5G, o Open RAN, o 5G vai conseguir funcionar bem se a gente não tiver um modelo de Open RAN bem implementado, né? Então, existe essa dependência do 5G, da Open RAN, aqui olhando, né, para do outro lado do balcão, como se diz. E aí eu ia pedir para vocês usarem um minutinho final para comentar sobre o 5G, considerando aí que o leilão se aproxima, né, confirmado para o próximo dia 4 de novembro, como é que a gente pode usar essas oportunidades do Open RAN para garantir uma implementação bem sucedida do 5G aqui no Brasil. E aí eu vou voltar para começar com as operadoras, né? Quais são os modelos de negócios que o Open RAN pode ser um diferencial agora na quinta geração. André, se você puder começar. Bom, claro, vou ser bem sucinto em função do tempo que eu tenho. Eu não acredito que, para ser bem franco e direto, eu não acredito que o Open RAN está maduro o suficiente para a gente colocar um sistema ano que vem, para cumprir as metas regulatórias de cobertura daqui a 2 anos, por exemplo. O Open RAN ele vai estar maduro provavelmente daqui a 2 anos para a gente atuar em soluções voltadas para enterprise ou voltadas para áreas rurais ou voltadas para regiões de baixa densidade de tráfego. Aí sim eu acredito que tem uma aplicação muito específica, tem escalabilidade, tem segurança, tem outros temas que precisam ser abordados, mas ele entra comendo pelas bordas, vamos dizer assim, né? Onde o centro está nas regiões urbanas, denso-urbanas, de alto volume de tráfego, complexidades de edificações de antenas 64 por 64, 128 por 128, múltiplos layers de antenas, enfim. Tem uma jornada longa ainda para evoluir e que isso leva tempo para ser feito com qualidade, né? Então, esses são os modelos que eu acredito de introdução do Open RAN no 5G. Ele sim, o 5G vai ser, e está sendo, e tem que olhar dessa forma, o grande habilitador. Talvez seja a onda tecnológica em função da indústria 4.0, em função do mercado de consumo, em função de outros modelos de negócio que vão vir através do 5G, o momento, né? Não dá para perder essa onda. É uma onda que vai levar os 5, 6 anos de um ciclo normal, de uma sessão, de um processo móvel. Daqui a pouco a gente vai falar de 6G. Provavelmente em 6G o Open RAN vai entrar muito mais maduro do que está entrando no 5, do que entrou no 4, mas esse é o momento de entrar e ganhar uma tração. Talvez a primeira obrigação do 6G já possa entrar, sim, com o Open RAN, né, se tudo correr conforme as nossas expectativas. Mas para o 5G de amanhã, ainda está cedo. Obrigada, André. Obrigada pela sua participação. Átila, compartilhe da visão do André. Temos Open RAN já para o 5G. Como é que vocês veem? Olha, Adriana, eu concordo com o André. Eu acho assim, muito pouco provável que a gente consiga ter uma solução Open RAN já para o lançamento, né, para o ano que vem aí com 5G. Respondendo diretamente a sua pergunta, né, se a gente depende de Open RAN para que o 5G seja bem sucedido, eu diria que não. A gente já tem soluções 5G com os nossos vendors tradicionais, que a gente já conhece, né, com as soluções monolíticas e tudo mais. Então, assim, é possível, sim, lançar o 5G, até o 5G standalone logo, independente de Open RAN. Eu acho a grande questão, né, assim, o Open RAN, ele já começa a nos ajudar a potencializar o 5G de formas mais criativas, né, e mais inovadoras. A partir do momento que, como a gente está falando, são modelos open, em que você tem todas as interfaces abertas, você abre até a possibilidade de você ter soluções também open source, em cima de Open RAN, que era uma coisa meio inconcebível no passado, né? Ou no passado não, hoje em dia, né? Quando você pensa em soluções monolíticas. E quando você começa a pensar em soluções open source, você começa a ter modelos de negócio diferentes. Imagina que você pode ter um software ali da CU ou da DU que é open source, e aí o modelo de licenciamento dele é totalmente diferente. Você não paga pelo software, você não paga uma licença de software, você vai pagar pelo suporte e manutenção do software, né? Então, isso é uma coisa que não existia, né, até hoje, e eu acho que aí é que você começa a ter uma das possibilidades de potencialização do 5G vinda com o Open RAN, assim como a gente já está vendo isso em cima de Open Core. Existem soluções de núcleo de rede 5G standalone abertas também, que também podem desfrutar desses modelos aí de negócios diferenciados. Então, é dessa forma que eu vejo, tá, Adriano? Assim, não é um pré-requisito, né, para o 5G,
Mas sim, eu acho que ele pode ajudar no futuro a potencializar, e concordo com o André também no ponto de que eu acho que assim, o Open Run inicialmente vai vir pelas beiradas, né? É exatamente dessa forma que a gente tem que ver aí para ser realista, né, em relação ao Open Run. Ótimo, obrigada, Átila, por toda a sua participação aqui. Então, voltamos ao que o Chico colocou no início, né? O 5G é a oportunidade para o Open Run se fortalecer e daí para frente contribuir para o 6G, para as tecnologias seguintes. O que você tem a colocar sobre isso, Chico, para a gente fechar aqui? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou concordar parcialmente com os meus dois colegas que falaram antes de mim, né? Quer dizer, é evidente, concordo plenamente que não é condição, são duas coisas independentes. O 5G pode evoluir sem o Open Run tranquilamente, e não vejo nenhum problema porque isso aconteça. Não tem uma condição para que você desenvolver o 5G de ter que ter Open Run, mas é isso mesmo, o Open Run o 5G é uma oportunidade, a implementação do Open Run desde o início é uma oportunidade para se pensar já em fazer 5G. O ponto que não chegaria a dizer que eu discordo, mas é uma questão de que eu acho que a gente está no momento certo para pensar nisso. Eu não acho que seja muito prematuro ainda pensar nessa possibilidade. Eu acho que o projeto do modelo de negócio para ser implementado junto com as redes de 5G deveria ser endereçado também à questão do Open Run. Eu não diria, evidentemente, que isso de uma maneira massiva, né, total, drástica, mas como acontece com toda nova tecnologia, ilhas de oportunidade que vão ser criadas e que vão evoluir dentro desse conceito. O próprio 5G não vai entrar de uma vez só, ele vai entrar uma parte, devagar também, ele não vai ter uma cobertura de uma hora para outra, entendeu? Mas eu acho que a tecnologia vai estar disponível, ela já vai estar disponível em julho do ano que vem, como se começar a redes 5G no Brasil. Por que não se pensar onde, em que partes, em que ilhas desse país não valeria a pena já colocar uma semente de Open Run já comercial? Porque a disponibilidade do equipamento, isso a gente vai garantir, não do equipamento, desculpe, da tecnologia, né? Porque o equipamento é quem vai usar a nossa tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais agressiva no aspecto de a gente não tem que esperar nada, a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem competência para fazer isso, a tecnologia está aí disponível e a gente tem uma oportunidade de começar uma nova infra nesse país e que essa nova infra possa já contemplar algumas ilhas já com Open Run. É isso que eu gostaria de passar como mensagem para vocês. Obrigada, Chico. Excelente a sua mensagem final. E eu vou deixar aqui, então, o nosso último minuto de webinar para o Rubens colocar a visão dele aí sobre o Open Run e o 5G que se aproxima. Eu acho que também corrobora aí com o pensamento, tá, dos três colegas, do Chico, do André, do Átila. O 5G ele não foi, na verdade, definido lá atrás, né, nas suas releases, já pensando especificamente agora, né, na sua entrada de produção com o Open Run. É algo que também vai vir ali, tá caminhando junto, mas a entrada próxima aí do 5G, no meu ponto de vista, talvez somente como o Chico colocou, em algumas situações ainda, em termos ainda de POCs, né, em testes já em produção mesmo, porque eu acho que a gente ainda está caminhando com ela, talvez não para julho de 2022, talvez para 2023, a gente já tenha soluções mais maduras. Eu falo isso até pelo próprio desafio, tá? Nós temos ações, estamos dentro aqui do Ministério tentando trabalhar com ações estruturantes para o Brasil como um todo, né? Para envolver, e acho que esse é o nosso grande desafio aqui como Ministério, de procurar articular e envolver os principais atores aí desse processo nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, fazer com que as coisas se conversem, né? O exemplo que nós vimos aqui claramente, o Átila mencionou, um projeto específico da TIM, junto com o Inatel, tratando do tema. Aqui no Ministério tem uma outra ação desenvolvendo. Então, acho que o desafio também é convergir para que a gente consiga, como país, né, todos ganham com isso,
evoluir mais rapidamente com o desenvolvimento, com a proposta de teste, com a proposta de desenvolvimento de aplicações dentro do Open Run. Quanto mais rápido a gente chega lá, somar esforços para conseguir chegar do outro lado, mais rápido a gente vai ter isso implementado ali para os clientes finais. Obrigada, Rubens. Vamos encerrar com essa visão de que seja um cenário ganha-ganha, né? Se a gente trabalhar aqui para todo mundo sair vitorioso, inclusive, e principalmente o usuário. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação, pelas grandes contribuições aqui para o nosso debate hoje, que é o último dia do painel Telebrasil. Agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam. Lembrar que hoje a gente tem mais um webinar, começando agora. Então, é só conectar na página do painel Telebrasil para acessar. Agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima.